Oi pessoal, a gente está aqui com mais um vídeo do Vlog Mediários e hoje a gente vai falar sobre um tema que foi sugestão de vocês nos comentários, que é iniciação científica. A gente vai tentar tirar algumas dúvidas, espero que vocês gostem. Então hoje a gente voltou a gravar aqui na Faculdade de Saúde Pública da USP, que ela é vizinha da Faculdade de Medicina, então a gente sempre vem pra cá pra almoçar, sempre vem pra cá pra passar um tempo antes das aulas da tarde, por exemplo, né? É um lugar muito bonito, tem bastante natureza, tem um laguinho aqui, uns banquinhos pra gente ficar, então a gente sempre gosta de passar o nosso tempo aqui. A gente vai filmar aqui um pouquinho pra vocês, mas só pra vocês saberem um pouquinho de onde a gente gosta de ficar. E agora falando sobre o que é uma iniciação científica. Quando a gente passou na faculdade, a gente também não sabia ao certo o que era isso. Mas era uma coisa que todo mundo falava, que era algo importante para o nosso currículo. Então a gente foi atrás para pesquisar e descobriu o que era isso. Então, é quando você, um aluno da graduação, procura um professor para desenvolver uma atividade de pesquisa. Aí tem vários tipos de pesquisa, né? Pesquisa em laboratório mesmo, que é o clássico, que é o que a gente espera quando a gente começa a fazer uma iniciação científica. Então é bem voltado à pesquisa e atividades com biologia molecular, biologia celular e essa parte do micro na célula. E assim, na faculdade aqui é bem estimulado que todo mundo faça uma iniciação científica e tem várias oportunidades. São atividades que depende de você correr atrás e procurar um professor. E no geral elas também são remuneradas e contam como créditos. E daí tem outro tipo de pesquisa que é a mais clínica. Nessas pesquisas clínicas, o enfoque é um pouco diferente, assim, geralmente é com o paciente, é dentro do hospital, não é tanto em laboratório. Tem vários tipos de pesquisa clínica, pode ser, por exemplo, para testar a eficácia de um remédio, de um tratamento em relação a outro, ou um relato de um caso de alguma doença diferente. Então tem vários tipos de iniciação clínica, mas geralmente é mais focado nessa parte do hospital, em vez da parte de bancada que a gente fala, de laboratório, né? E agora a gente vai falar um pouquinho de como é o processo para a gente começar a fazer uma iniciação científica, pelo menos a nossa experiência aqui na faculdade, né? Acho que varia um pouco de lugar para lugar, mas o que a gente sabe a gente vai contar aqui. Aqui na USP é muito estimulado essa parte de pesquisa, porque tem uma infraestrutura muito boa para isso, os professores estimulam bastante os alunos. Então nas próprias aulas mesmo, o professor de cada disciplina, geralmente ele já fala, eu tenho uma vaga de iniciação científica, quem tiver interessado em pesquisa nessa área pode vir falar comigo. Então é muito tranquilo mesmo, eles mesmos já oferecem pra gente. E mesmo quando eles não oferecem, a gente tem liberdade de ir pro laboratório que a gente quer e ver se tem vaga, perguntar pra ele, pedir alguma orientação. Enfim, é muito tranquilo mesmo. Na nossa faculdade tem diversos LINs, que a gente chama, que são os laboratórios de pesquisa. Então tem o LIN da ginecologia, o LIN da otorrino, o LIN da neuro, então tem diversos. Tem um site aí, no próprio site dos LINs, tá explicando mais ou menos as linhas, tipo alguma dos últimos trabalhos, professor, telefone, e-mail para contato. Então também tem como o aluno sozinho correr atrás disso e conseguir falar com o professor. E agora vamos falar das atividades que a gente faz nas iniciações científicas, ou como a gente chama carinhosamente de IC. Depende muito então do tipo de iniciação científica que você vai fazer, né? Se vai ser mais de laboratório, pesquisa assim, ou clínica. Mas assim, toda iniciação requer um compromisso mínimo, então geralmente você vai uma vez por semana, dependendo de como for. Se for num laboratório, você nunca vai fazer nada sozinho, porque a gente realmente não teve nenhuma aula, assim, uma aula, uma orientação sobre os mecanismos, todos os métodos científicos, a gente não é tão experiente nisso. Então a gente vai sempre ficar acompanhado. E ou do professor orientador, ou de algum pós-graduando ou aluno de mestrado que trabalha no laboratório. Eu tô falando mais da parte de laboratório, né? Então a gente fica junto aprendendo, até a gente, depois de um período de treinamento, a gente conseguir desenvolver alguma atividade própria nossa. De pesquisa em hospital, eu nunca participei, então não sei explicar muito bem, mas o que a gente ouve falar, acho que é mais
em geral tem conversa com pacientes, escolher história, né? Preencher formulários com ele, fazer exame físico, umas coisas assim, mas que a gente já consegue talvez fazer um pouco mais independentemente, porque a faculdade em si já foca mais nessa parte, então é uma coisa menos nova pra gente, menos estranha. Mas é super legal as duas atividades, porque assim, geralmente quando a gente vai começar a fazer uma pesquisa, a gente tem uma tese que a gente quer provar ou procurar, né? Então tem vários métodos que a gente tem que seguir, e daí tem tanto a pesquisa em laboratório quanto depois a pesquisa clínica. E depois que você passa por uma fase inicial de teste, que a Bianca falou aqui, você quer provar uma hipótese. Então você tem que fazer vários testes, várias coisas. Daí você tem uma parte de coleta de dados. Então você vai analisar todos os dados que você fez, todos os resultados que você conseguiu. E vai tabular, vai fazer um monte de método quantitativo, umas fórmulas muito doidas que só os computadores conseguem fazer, a gente não. Mas daí você vai conseguir ter uma interpretação dos resultados. E depois que você faz isso, você começa a elaborar meio que uma publicação, um papel que você vai contar o que você descobriu. Às vezes pode dar errado, às vezes pode dar certo, às vezes pode o resultado ser surpreendente. Enfim, mas aí você vai pegar tudo isso que você desenvolveu durante a iniciação e meio que compilar numa publicação, num artigo. Isso é bem incentivado, né, pela nossa faculdade, e é muito legal de ter isso no nosso currículo. Tem vários tipos de publicações, tipo artigo em revista científica, também tem quando você leva o trabalho para um congresso, tipo num pôster, ou apresentação oral. Tem artigos de coisas inéditas, então você quer provar uma coisa nova. Então você vai lá e tenta fazer uma linha nova de pesquisa. Tem artigos de revisão, que é quando você estuda vários artigos que já foram feitos sobre uma área para ver qual que é o consenso atual sobre algum assunto. E tudo isso vale como iniciação científica, tudo isso tem muita validade no currículo, então a faculdade estimula bastante isso. E quando a gente começa uma iniciação científica, em geral, a gente tem que estabelecer algum tipo de vínculo com o laboratório ou professor orientador. A maioria dos professores pedem que a gente assine um termo de compromisso, e a partir desse termo você fica vinculado a essa pesquisa, esse laboratório, o professor. E pode também solicitar uma bolsa auxílio, que é algo muito legal, que ajuda tanto você a se manter aqui na faculdade, quanto consegue patrocínio para a pesquisa em si. Então, aqui a gente sempre pede bolsa ou para a FAPESP, que é uma instituição de pesquisa aqui de São Paulo, né, de patrocínio de pesquisa, ou para a CNPq, que é nacional. E daí tem diversos processos para isso. Também tem tipos de bolsa da USP, né? A USP lança vários editais para patrocínio de bolsas internas. E para você poder pedir esses auxílios, esses patrocínios, tem todo um processo um pouco burocrático até, né? Para você dar início a esse pedido. E eles geralmente analisam o currículo escolar, né? Então você tem que mandar o seu histórico da faculdade. E geralmente você não pode ter tido reprovações em nenhuma matéria, porque senão eles acabam te reprovando a bolsa. Isso não quer dizer que você não vai poder fazer a pesquisa com o professor, mas geralmente você não vai conseguir a bolsa de pesquisa. Então tem que tomar cuidado com isso. Se você já pensa em fazer iniciação científica, o histórico é um fator importante. E também tem uma coisa assim, quando você vai fazer esse vínculo, geralmente o professor te direciona para alguma pesquisa que já está fazendo, ou alguma pesquisa que algum aluno dele também está começando, ou uma ideia sua. Aí para você pedir o patrocínio para a FAPESP ou CNPq, você tem que mandar tipo um resumo do que você quer fazer na sua pesquisa. Então, bem explicando qual vai ser a sua metodologia, o que você quer mostrar e também que recursos você vai precisar. E ao longo mesmo, durante o período de pesquisa, geralmente você assina um contrato de bolsa por 6 meses ou 1 ano. Né? E no contrato tá que você tem que mandar relatórios periódicos do andamento da sua pesquisa, porque eles não querem patrocinar uma coisa que não está indo para frente, né? Então você sempre tem que estar escrevendo coisas, mandando em que pé estão as coisas da sua pesquisa, para eles poderem continuar dando a bolsa. E agora eu vou contar um pouco da minha experiência que eu tô tendo agora nesse ano, comecei no finalzinho do ano passado, em iniciação científica. Foi uma coisa que eu não estava tão assim
ambientada antes e acabei não procurando nos primeiros anos. E daí no final do ano passado eu comecei a me interessar pela área de ginecologia e obstetrícia, como vocês podem ver nos comentários, né, que a gente respondeu. Sim, muito fofo. E daí eu fui lá no laboratório da ginecologia, que eu falei, vou fazer alguma coisa na área pra ver se eu gosto. Então procurei a professora diretamente no laboratório. Aí me receberam super bem e falaram que já podia começar a ir para conhecer como que eram as atividades que o laboratório fazia. Primeiro eu fiquei acho que um mês ou 2 meses só acompanhando mesmo outros estudantes e pessoal que trabalha lá no laboratório. Então eu via procedimentos tipo, sei lá, sequenciamento de RNA, umas coisas bem chiques assim, eu não sabia nada, mas foi legal pra eu... Imunohistoquímica. Umas coisas bem assim. Aí depois, mais pro final do ano, eu já confirmei que eu queria continuar, né, tinha achado super legal. Então a professora pediu que eu tivesse algum vínculo mais oficial, então ela ia me direcionar para uma bolsa, para um pedido de bolsa da FAPESP, que é uma das aqui de São Paulo, né? E daí, assim, tem uma pesquisadora, uma que está fazendo mestrado, que ela tem uma pesquisa grande, assim, numa área de câncer de útero. Então eu vou fazer uma coisa dentro dessa pesquisa maior. Então me deu tipo um bracinho. Então ela vai meio que me orientar ao longo desse ano, aqui de 2016, que eu vou fazer a pesquisa. Então é meio que assim, agora eu tô indo no laboratório, acompanhando sempre essa pós-graduanda. E ela vai me ensinando alguns procedimentos. E agora a gente tá numa fase que a gente foi aprovado, né? A gente mandou um resumo do que a gente pretendia fazer, provar. E agora a gente vai começar a organizar o projeto que foi aprovado. Então, comprar material que precisa, organizar um calendário, um cronograma, né, pro ano, o que nós vamos fazer, que dias eu tenho que ir. Agora que a gente vai ver a prática mesmo do laboratório dessa pesquisa que eu me inscrevi. Vocês estão estudando bastante artigos científicos também, né? Sim, sim. A professora também quis que a gente não fosse só participar do nosso trabalho. Ela falou, é legal que vocês conheçam tudo o que está acontecendo no laboratório e também que vocês estudem bastante o tema, né, a área. Então a gente tem uma reunião por semana, toda segunda-feira. E daí cada semana uma pessoa do grupo tem que escolher um artigo científico, que é o resultado de um longo processo, né, que a gente falou para vocês. Pegar esse artigo, estudar em casa. E todo mundo, ninguém sabe quem vai apresentar. E na outra semana a professora escolhe alguém para apresentar os resultados e tudo daquele artigo. Tá sendo bem diferente pra mim, desafiador, mas eu vejo a Bianca se matando de estudar os artigos toda semana, assim. Ai, é porque todos os artigos são também em inglês, aí tem todo aquele esforço de você ler um artigo que já é um texto difícil, porque tem muitos termos que a gente não tá acostumado, e daí tem que ler em inglês, tem também aquela pressão de talvez tenha que apresentar. Então, mas é muito bom, tô gostando porque tá me incentivando a estudar de uma outra maneira, assim, diferente das aulas, que às vezes você não se sente tão cobrada a estudar, né? E tá nisso. Depois até a gente pode gravar mais uma vez contando qual foi o resultado dessa pesquisa, mas acho que vai ser bem legal e eu tô bem empolgada. Então o nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. A gente quis falar mais ou menos o básico do que é uma iniciação científica, o processo de conseguir, o que a gente faz nelas, né? E espero que vocês tenham gostado e a gente tenha conseguido tirar algumas dúvidas de vocês. E não se esqueçam de seguir a gente em todas as redes sociais que estão aqui na tela. Podem mandar dúvidas e comentários pra gente que a gente vai tentar responder.